dar continuidade à gravação dos nossos vídeos aqui, né, comentando questões de concursos anteriores, né, na disciplina de informática. E nós temos aqui hoje, inicialmente, uma questão sobre o Microsoft Word. Né, nós temos aqui uma figura do programa Microsoft Word, com referência ao texto apresentado na figura 1 e ao Word, considere as seguintes afirmações. Então vamos ver aqui, nós temos 3 afirmações, vamos julgá-las aqui e ver se temos algumas que estejam corretas. No primeiro item nós temos: todo segundo parágrafo mostrado na figura pode ser selecionado com um clique triplo em qualquer ponto do mesmo. Então nós vamos alternar aqui para uma janela do Microsoft Word, tá? Onde nós temos aqui um parágrafo, logo abaixo o início de um outro parágrafo. Então, o parágrafo ele pode ser selecionado através de alguns cliques do mouse. Então, realmente, um clique triplo em algum local do parágrafo vai selecionar o parágrafo completo, como a gente pode ver aqui. 1, 2, 3. 3 cliques seguidos realiza a seleção de todo um parágrafo. Assim como a organizadora também poderia ter colocado um clique duplo na margem esquerda do parágrafo. É o suficiente para selecionar todo esse parágrafo. Então nós vamos ter aqui, olha, colocando o ponteiro do mouse na margem esquerda, onde a gente percebe que a seta altera o formatozinho, o ponteiro do mouse, aliás, altera o formato para uma seta apontando para a direita. Ao aplicarmos um duplo clique, 1, 2, já é o suficiente para selecionar todo o parágrafo. Então na margem esquerda, nós temos 2 cliques para selecionar o parágrafo todo, ou sobre o texto do parágrafo, 3 cliques consecutivos. Então a gente tem aqui esse tipo de ação que pode ser executado para a seleção de texto em um documento no Word. Nós temos ainda, olha, clique duplo sobre o texto, seleciona uma palavra dentro do documento, aquela que for clicada. Duplo clique a palavra, triplo clique o parágrafo. Se nós aplicarmos vários cliques seguidos, aí o Word vai ficar alternando entre a seleção de uma palavra e o parágrafo. Como a gente vê aqui, ó. A palavra relação fica selecionada e depois o parágrafo volta para a palavra, parágrafo, palavra, parágrafo. Então não tem essa história, como a gente já viu também em alguns concursos, que 2 cliques selecionam uma palavra, 3 um parágrafo e 4 o texto todo. Então não existe. 4 cliques sobre o texto vai selecionar novamente a palavra na qual você está clicando, como a gente vê aqui, palavra relação. E assim vai ficar alternando, o quinto clique, parágrafo, e aí vai ficar alternando entre palavra, parágrafo, diretamente. Isso sobre o texto. Colocando o ponteiro do mouse na margem esquerda, aí nós vamos ter, a partir de um clique, a seleção de uma linha completa, aquela que estiver à altura do ponteiro do mouse. 2 cliques, o parágrafo completo, e 3 cliques, todo o documento. 1, 2, 3. É o equivalente a um Ctrl T, um atalhozinho que é utilizado para selecionar todo o conteúdo do documento. Então, 3 cliques na margem esquerda, seleciona tudo. Uma outra maneira também de selecionar tudo automaticamente, vocês vão perceber aí, testando no computador, que é ao colocar o ponteiro do mouse na margem esquerda, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e dar um clique apenas na margem esquerda, seleciona todo o documento também. Então, 3 cliques sobre o texto, um clique na margem esquerda, pressionando simultaneamente a tecla Ctrl, né? O Ctrl T, que é um atalho muito utilizado também para executar a seleção de todo o documento, são algumas maneiras de se selecionar todo o documento, ok? E se esse procedimento que a gente explicou agora, de selecionar tudo, segurando a tecla Ctrl, clicando na margem esquerda, for clicado, for usado dentro do texto, aí vai ocorrer a seleção de uma frase. E isso se não tivermos ainda nenhum texto selecionado. Então eu vou desmanchar essa seleção, vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um clique nessa primeira linha do parágrafo. Então eu percebo que esse parágrafo começa aqui, e aqui após a palavra ações tem um ponto, indicando que terminou a primeira sentença, a primeira frasezinha dentro do parágrafo. Então, a seleção ocorreu até aqui. Da palavra clicar até a palavra botão, é uma outra frase dentro desse parágrafo. Então, se eu pressionar a tecla Ctrl e clicar aqui na penúltima linha desse parágrafo, então já dessa palavra clicar até botão vai ficar selecionado. Então, pressionar a tecla Ctrl e aplicar um clique sobre uma parte do texto, pode selecionar uma frase
dentro do texto, dentro do documento. Agora, quando já existia algum textozinho selecionado, aí a gente já comentou isso em vídeos anteriores, que segurar a tecla Ctrl e selecionar uma outra parte do texto, vai realizar o que chamamos de seleção adicional. Vai manter a seleção anterior e adicionar uma nova seleção. Manter as seleções anteriores e adicionar uma outra, e assim sucessivamente, desde que a gente venha fazer a seleção, pressionando simultaneamente a tecla Ctrl. Ok? Então, o primeiro item da questão ele está correto. Um clique triplo sobre algum local do parágrafo, dentro do parágrafo, vai servir para selecionar todo esse parágrafo. Clique triplo em qualquer ponto do parágrafo. Vamos para o item 2. Se o cursor estiver posicionado sobre a palavra vapor no primeiro parágrafo e a tecla Ctrl for pressionada e mantida nesta posição, enquanto se pressiona a tecla N, a referida palavra terá seu estilo de fonte alterado para o negrito. Então, importante aqui o trechozinho onde se diz: o cursor estiver posicionado sobre a palavra vapor. Então, eu creio que eu já comentei em outros vídeos aqui anteriores também, em algumas questões sobre o Word, que quando a gente coloca o cursor sobre uma palavra, toda a formatação dessa palavra pode ser alterada sem existir a necessidade de selecionarmos a palavra. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui sobre a palavra respectivos. Então, sem precisar selecionar essa palavra, só clicando sobre ela, eu vou teclar Ctrl N para aplicar o estilo de negrito. Ou retirar, no caso, se já tiver, como era o caso aqui. Já estava com o negrito, retirar o negrito. Somente da palavra onde se encontra o cursor. Agora, não tem itálico. Vamos aplicar itálico com Ctrl I. A palavra não está sublinhada. Vamos aplicar o sublinhado com Ctrl S. Não está com o negrito no momento. Vamos aplicar o negrito com Ctrl N. Então, pode ser tanto aplicado como retirado se já existir naquela palavra a formatação de negrito, de itálico, de sublinhado. Outras formatações também podem ser alteradas, tipo, vamos aqui, o tamanho da fonte no momento está 28, vamos colocar 48. Então vejam que sem existir a necessidade de selecionar a palavra, quando a organizadora colocar o cursor está sobre a palavra, é aí algum tipo de formatação, como o tipo da fonte, o tamanho da fonte, o negrito, o itálico, o sublinhado, também podem ser utilizados para fazer uma alteração na formatação daquela palavra. Para duas ou mais palavras, aí sim vai existir a necessidade da seleção, mas somente para uma palavra não. Então o cursor tem que estar sobre a palavra, dentro da palavra, certo? Se eu colocar aqui o cursor, olha, antes da letra R, no início da palavra, e teclar Ctrl N, por exemplo, vejam que o estilo de negrito não foi retirado. Por quê? Porque o cursor não está dentro da palavra. Então, existe a necessidade de o cursor estar entre dois caracteres da palavra. Basta só usar a seta para a direita, transferir esse cursor aqui entre as letras R e E, que ao teclar Ctrl N vai ser retirado o estilo de negrito. Ctrl S vai ser retirado o sublinhado, certo? Então, quando o cursor estiver dentro da palavra, entre dois caracteres, pode ser alterada a formatação dessa palavra, como indica aqui esse item 2. Está correto. Basta só clicar sobre a palavra, teclar Ctrl N. Se o estilo de negrito não estiver ainda ativado na palavra, essa palavra será assim formatada, com o estilo de negrito. Também está correto o item 2. O item 3 indica: por meio do menu Ajuda, é possível verificar se o texto em edição possui erros de ortografia e gramática. Então, nós temos aqui, olha, uma janela do Word 2003. Para verificar se existem erros de ortografia ou de gramática, no Microsoft Word 2003, nós devemos ou utilizar esse botão ABC, ou o atalho F7, ou ainda uma opção disponível no menu Ferramentas dessa versão do Word, e não no menu Ajuda. Portanto, esse terceiro item está errado. Não seria menu Ajuda, e sim seria menu Ferramentas. Então, os itens corretos aí nessa questão: 1 e 2, letra C. Os itens 1 e 2 são os itens corretos dessa questão. Vamos passar para uma outra questão também sobre o Microsoft Word, aí do mesmo concurso, que diz o seguinte: considere o uso do aplicativo Microsoft Word versão 2003 com suas configurações padrões.
Ao se inserir uma quebra de linha em um parágrafo utilizando a tecla Shift e a tecla Enter simultaneamente, podemos definir duas formatações diferentes para as duas partes resultantes do parágrafo, que são, por exemplo... Bom, vamos alternar aqui mais uma vez para a janela do Word. Existe uma diferença entre você utilizar a tecla Enter, Shift Enter, Ctrl Enter ou ainda Ctrl mais Shift mais Enter. Então vamos explicar alguns desses atalhos aqui. Quando a gente tecla Enter, digamos que aqui no final desse parágrafo eu vou teclar Enter. Então nós estamos ali realizando uma quebra de parágrafo, um término de parágrafo, e a partir da próxima linha nós vamos iniciar um novo parágrafo. Então se eu começo a digitar aqui alguma coisa, isso daqui já é parte de um outro parágrafo, diferente desse inicial. Só que existem alguns comandos que são executados para o parágrafo completo. Por exemplo, nós já tivemos algumas vezes em concursos que para centralizar um parágrafo de um texto, é suficiente apenas clicar sobre qualquer parte do parágrafo e clicar no botão de alinhamento centralizar. Realmente correto. Você clica em qualquer parte aqui desse parágrafo, centralizar. Então já centralizou aqui todas as linhas desse parágrafo. Não existe a necessidade de selecionar o parágrafo todo. Agora vejam que essa outra parte aqui ficou alinhada como estava, à esquerda. Por quê? Porque já são parágrafos separados. Quando a gente usa aquele tipo de atalho que está lá na questão, Shift mais Enter, nós estamos realizando uma quebra de linha no texto e não uma quebra de parágrafo. Shift, Enter. Aí o que significa que nós vamos iniciar a digitação de uma nova linha do mesmo parágrafo, continuar o mesmo parágrafo. Então, se eu digitar novamente o mesmo conteúdo, quando eu clicar nessa parte de cima do texto e clicar em centralizar, vejam que agora essa partezinha que eu digitei, a casa, também centralizou. Por quê? Porque faz parte do mesmo parágrafo. Que tipo de recurso a gente pode utilizar aqui para ser executado automaticamente no parágrafo todo onde está o cursor, sem a necessidade de termos que selecionar todo o parágrafo? Pode ser alterado o alinhamento do parágrafo, pode ser alterado através desse botão chamado espaçamento entre linhas, o espaçamento de uma linha para outra, colocar espaçamento duplo, 2.0, e aí a gente percebe, olha, que até aquela última linhazinha digitada, a casa, é mantido também o mesmo espaçamento para o parágrafo todo, sem precisar selecionar. Outro tipo de comando que pode ser utilizado para o parágrafo completo, sem precisar selecionar, são os botões de recuo de texto. Temos um botãozinho aqui chamado recuo, aumentar recuo, onde todo o parágrafo vai afastar aqui um pouquinho, 1,25 centímetros para a direita. É o que a gente vê aqui, ó. Então, todo o parágrafo, inclusive a casa. Então, quando a gente usa esse atalho Shift Enter, significa que vamos deslocar o cursor para a próxima linha, continuar a digitação do mesmo parágrafo, certo? E aí, alguns comandos, quando executados, serão executados para o parágrafo todo. Não adianta de nada eu selecionar somente essa última linha digitada, clicar no botão centralizar. Vejam que centralizou todas as linhas do parágrafo, certo? Clicar no botão de espaçamento entre linhas, 1,5. Então vejam que o parágrafo todo teve um espaçamento de linhas alterado. Recuo de texto. Você clica aqui em aumentar recuo, todo o parágrafo vai aumentando o recuo. Então quando você usa o atalho Shift Enter, você está executando uma quebra de linha e não uma quebra de parágrafo. O que foi digitado na próxima linha vai continuar sendo parte do mesmo parágrafo que vinha sendo digitado. Portanto, nós vamos ver aqui nos itens. Que tipo de configuração, aliás, formatação, pode ser definido para cada parte do parágrafo, para essa outra linha digitada e as linhas anteriores? Alinhamento, nós vimos lá que alinhamento vai para todo o parágrafo. Então já está descartada a letra A. Alinhamento na letra B também já está descartado. Então, o alinhamento que eu colocar nessa última linha digitada após o Shift Enter vai valer para todas as linhas para o parágrafo completo, como nós vimos lá, a gente mostrou agora há pouco. Espaçamento entre caracteres e espaçamento entre linhas. Espaçamento entre caracteres, tudo bem, poderia ser. Agora, espaçamento entre linhas, não, que nós vimos que é ali para o parágrafo todo. D.
O tipo de fonte e o espaçamento entre caracteres. O espaçamento entre caracteres já tínhamos falado que sim. E o tipo de fonte também. Esse será o item correto. Na letra E a gente tem espaçamento entre linhas. Não pode. Então vamos aqui voltar ao exemplo que estávamos citando. Agora vamos manter selecionado somente a casa. Vamos alterar o tipo de fonte. Algeriano. Somente para a parte selecionada. Para o restante do parágrafo não. E o espaçamento entre caracteres, que é uma opção que a gente tem através daquela caixa de diálogo formatar fonte. Então na caixa de diálogo formatar fonte, a gente tem aqui a guia fonte e tem essa guia espaçamento de caracteres. E aqui onde tem espaçamento normal, nós vamos pedir para expandir. E aí vamos colocar aqui 6 pontos. Ok. Então vai ocorrer um espaçamento maior de um caractere para o outro, somente dessa linha, e do restante do parágrafo não. Então outras opções que foram apresentadas lá em outros itens, como espaçamento entre linhas, duplo, seria para o parágrafo todo e não somente para aquela linha selecionada. Opção de alinhamento, alinhar à direita. Então, todas as linhas alinham à direita. Então, somente tipo de fonte e espaçamento entre caracteres, que é o que nós temos aqui na letra D de dado, é que poderia ser aplicada somente para essa outra linha digitada após teclar Shift e a tecla Enter. Ok? Então, uma questãozinha boa aí sobre esses recursos de formatações e sobre o atalhozinho Shift e Enter, que é diferente de teclar só o Enter. Se fosse o Ctrl Enter, aí seria feita uma quebra de página, né? Deslocando o cursor diretamente para outra página, levando com ele tudo que estivesse abaixo dele, do cursor, daquela página atual para a seguinte. Então, foram 2 questões aí resolvidas sobre o Microsoft Word. Em breve a gente volta a resolver questões variadas.